Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou Rodney Brocanelli do blog Rádio Amantes. Não deixe de acessar radioamantes.com e do canal Feras do Rádio, este canal de YouTube onde você pode encontrar diversos arquivos históricos do rádio, esse veículo maravilhoso e apaixonante que todos nós aqui que estamos fazendo parte dessa comunidade aqui gostamos. Esse vídeo de hoje, eu venho aqui com os comentários que foram deixados nos outros vídeos de análises, né? Desde a semana passada eu tenho gravado aqui alguns vídeos com história e análises, né? E eu estou muito feliz que esses vídeos estão repercutindo bastante, estão aí dentro da média, às vezes até ultrapassando um pouquinho aí a média do canal, mas de qualquer forma, eles têm aí vários comentários, eles têm boas visualizações. É claro, eu não espero que eu chegue a números aí de um top youtuber como o Júlio Ettore, não tenho essa pretensão, até porque estou falando aí para um público bastante nichado, e uma coisa que eu ando descobrindo aí nos últimos anos é que o rádio está cada vez mais ficando um veículo nichado, mas esse aí é um outro papo também que a gente pode ter nos próximos vídeos. Mas agora eu quero responder então as mensagens dos nossos assistentes, né, do pessoal que tem assistido esses vídeos, né, do dos internautas, e eu já vou começar aí com o Geraldo Brandão, que deixou essa mensagem aí. Ele resolveu escrever em forma de ícones, né, então tá aí, são 5 interrogações e aquele gesto assim, né, aquele gesto, né. De qualquer forma, eu agradeço aí pela mensagem do Geraldo, não sei o que ele quer dizer, tá? Mas, assim, eu fico feliz que que o vídeo que ele assistiu não o deixou indiferente, tanto que ele gastou aí alguns minutos, alguns segundos, melhor dizendo, da preciosa vida dele para deixar esse tipo de comentário, então eu agradeço aí o Geraldo Brandão. Outro comentário aqui também do Antônio Pires, 8123, ele diz aqui, gosto de ouvir as notícias do rádio, pois fui rádio escuta na década de 70. Então, Antônio, por favor, eu quero que você faça o seguinte, compartilhe aí a sua experiência, tá? É algo que eu gostaria de ter feito, mas nunca tive essa oportunidade de ser rádio escuta, especialmente em transmissões esportivas, né? Hoje em dia, futebol interior, os placares aí dos grandes portais mataram essa função, né? Substituíram essa função. Então eu queria que você pudesse nos contar como é que era, onde era, como é que funcionava. Deixa aí uma mensagem para a gente e compartilhe a sua experiência conosco. Edna Maria Oliveira, grande leitora, acompanha o Rádio Amantes, ela deixa aqui, né? A gente falou da saída do Eduardo Castro da Rádio Bandeirantes, e ela deixa aqui uma inquietação, e eu espero que não tenha sido isso, tá? Que ele só não foi demitido por ser baba-ovo aí de uma corrente política. Eu espero que não tenha sido isso. A notícia a qual a gente teve acesso e que eu usei como base fala em reformulação, e aí a gente deduz que tenha sido uma reformulação por questão econômica, né? Então a gente sabe que nesse final de ano as emissoras de rádio e de TV fazem aí ajustes para tentar entrar em 2025 com um caixa um pouquinho melhor, né? Então, espero que não tenha sido isso aí que você está pensando, Edna. Vamos ao próximo aqui. Aqui é a enciclopédia do rádio. Eu recomendo a todos que vocês acessem esse perfil. Esse rapaz aí é o Ian, ou Ian, não sei, aí depois ele me corrige, mas é um perfil também que é dedicado à memória do rádio, então acessem a enciclopédia do rádio nesse mesmo formato que está aí, e vocês também vão ter acesso a áudios aí de outras localidades, né? Eu sempre lamento que a minha área de atuação é muito restrita, né? Então, São Paulo, Rio, Minas Gerais, alguma coisa de Goiás e Rio Grande do Sul, é claro, a rádio do Rio Grande do Sul aqui tem presença constante. Eu gostaria de poder falar mais de rádios de outras localidades, né? Mas, infelizmente, nem sempre o tempo ajuda e outros fatores também, né? Se você tem aí alguma notícia de rádio, eu sei que muitas emissoras de rádio, deixa eu até aparecer aqui, porque eu acho que é importante falar isso, eu sei que muitas emissoras de rádio não possuem departamento de divulgação, né, e são poucos aqueles, são apenas os grandes veículos, os grandes grupos, né, a Bandeirantes, que também atende a televisão, o RBS também tem um departamento de divulgação, mas aí se você quiser divulgar alguma coisa da sua rádio, você pode mandar o seu material para o Rádio Amantes, tá? Eu tenho um endereço de e-mail, é radioamantes,
radioamantes@gmail.com, radioamantes@gmail.com. Vou deixar depois aqui na descrição desse vídeo, você manda e a gente divulga, passa todas as informações possíveis, data, veiculação de programa, características, horário, e aí a gente divulga também. Isso aí serve para você que está escondido aí no interiorzão deste país, escondido no bom sentido, é claro, mas que aí a gente vai ajudar você a divulgar. Então não se esqueça, mande essa mensagem, mande a sua mensagem, mande a sua sugestão de pauta aqui para nós que a gente publica. Bom, eu vou dar sequência então aqui às mensagens de ouvintes. Então eu já falei do Ian, e agora eu vou também aqui destacar do Diogo Silva, e aí são duas em uma, tá? Ele, na primeira mensagem, ele diz aqui: por favor, em um dos próximos vídeos, fale a sua opinião sobre a chegada da Band FM ao Rio de Janeiro. Será que ela vai conseguir encarar a Globo e principalmente a FM O Dia? Bom, com relação a essa resposta, eu creio que também aí tem uma questão comercial por trás, né? Porque a Band FM tem muitos horários em rede, com intervalos em rede. Então, acho que isso aí, a chegada da Band no Rio de Janeiro, que já é praticamente confirmada. Existe uma especulação que ela pode chegar numa outra praça lá no sul, né, em Porto Alegre. Ainda uma coisa que ainda carece de confirmação, mas eu creio que isso talvez não seja muito com preocupação relacionada à audiência, mas sim a faturamento. Então, como diz uma música, né, de uma banda que eu gosto muito, chamada Fellini, tudo foi sempre uma mera questão de dinheiro. Então, é claro que a Bandeirantes no Rio de Janeiro vai ter que fazer algumas adaptações. Eu espero que, de repente, os horários locais sejam adequados aí ao público carioca, e vamos ver se, de repente, a hora do Ronco vai entrar lá, né, o Ronco que tem um humor que é considerado muito paulista, muito paulistano. Vamos ver se, de repente, ele pode chegar lá e fazer sucesso aí com o pessoal do Rio de Janeiro. A outra mensagem que ele deixou é essa aqui, né? Segue o sucateamento no dial, mais um prefixo que só terá audiência residual, a vizinha 94,9, ele está falando daquela rádio da Paradiso, né, que agora vai virar uma igreja evangélica, a vizinha 94,9, que o Grupo Fluminense fez o favor de vender para a Feliz FM, apesar da nobre iniciativa de divulgar a palavra de Deus, até hoje não disse a que veio. Somente Melodia e 93 tem audiência, pois suas programações se assemelham às das rádios seculares. Fora disso, apenas a Gospel, que é a 15ª colocada, e as outras não estão nem entre as 20 primeiras. Aí ele fala assim, o meu questionamento, né, do outro vídeo, sobre por que as igrejas o que as igrejas querem com o rádio, né, então ele coloca aqui que esse meu questionamento, ele é perfeito porque uma igreja ainda quer uma estação se ela pode divulgar através do YouTube com um custo muito mais baixo e um alcance maior? Pelo jeito, querem transformar o FM num AM 2.0. Então tá aí o registro da mensagem do Diogo Silva. Vamos em frente. Também tem aqui o Alessandro Santos, né? Ele diz aqui: faça tudo no seu tempo, Rodney. E aí ele fala de um dos primeiros vídeos que eu fiz aí na semana passada, né? Dizendo que justificando a falta de atualizações do blog, e ele coloca aqui: não te preocupes com coisas menos importantes, pois só cada um sabe onde o calo aperta, e de haters a internet está cheio. Aí ele fala aqui sobre as igrejas evangélicas e o rádio FM concordam em número, gênero e grau com o seu ponto de vista. A internet atualmente está sendo um meio de comunicação mais eficiente, de maior alcance e, quiçá, até mais barato do que alugar uma concessão de emissora FM. E aqui ele ele faz uma outra provocação aqui para nós. Vamos lá. Quando tiveres oportunidade, fale sobre as múltiplas mudanças das emissoras do Grupo Mundial, vulgo Abreu, principalmente aqui em São Paulo. Tem emissora que mudou umas 3 vezes no mínimo de frequência nesse ano, e outra que foi implantada no FM com um nome e um mês depois mudou de identidade, usando-se de outra emissora do grupo no AM, e até a ressurreição de uma rádio que havia sumido no Dial AM de São Paulo há mais de 10 anos. Forte abraço e um excelente 2025 para você. Muito obrigado, Alessandro. Eu agradeço e desejo o mesmo a você, até o dobro para você e a sua família. Cara, eu tô me segurando para não dar risada, porque assim, o Abreu, gente, eu já desisti de fazer a cobertura das emissoras do Grupo Abreu. É claro que, de repente, as mais importantes, como aqui, se de repente tiver alguma mudança lá, eu vou registrar. Eu admiro o trabalho do pessoal do Tudo Rádio, e eles é que cobrem melhor o Abreu, eles é que estão aí
fazendo todas as atualizações, eles têm lá também um mapa de atualizações, eles têm tempo, eles têm esse braço aí para poder fazer tudo isso. Infelizmente eu não tenho. Mas assim, o Abreu é o Abreu, e olha que vocês devem lembrar do Rádio Amantes no Ar, que a gente fazia lá na Web Rádio Showtime, com o João Alckmin, o saudoso Flávio Ascar, o Paulo Ramalho participou durante uma certa época, com uma contribuição muito importante, o Fufunha, o Rogério Alcântara, toda essa gente aí, da qual eu tenho muitas saudades, e a gente brincava lá, e a gente tinha até lá a sessão Cantinho do Abreu, que era justamente para falar sobre essas alterações aí, essas questões relacionadas às mudanças do grupo de comunicação dele, que eu já nem mais lembro qual é o nome, antigamente era CBS, aí agora não sei mais, porque ele muda toda hora. Então, o Abreu, infelizmente, ele tem essa característica, né? Então, ele acaba fazendo todas essas alterações em um espaço de tempo muito curto e não fideliza a audiência, né? Isso acaba prejudicando porque, de repente, as pessoas que se afeiçoam àquele tipo de programação acabam, de repente, ligando o rádio no dia seguinte e não mais a encontram lá, né? Isso é um grande problema, talvez, que eu acho que ajude a explicar o porquê o rádio está tá virando uma coisa mais de nicho, né? Ele já não tem mais o mesmo prestígio de outrora. Por quê? Porque, infelizmente, muita gente, muitos ouvintes se gostam de um determinado tipo de programação, acabam se dedicando a ela, ouvindo várias horas por dia, e aí um belo dia o camarada liga lá e essa emissora não está mais no ar. Foi o caso da Musical FM, quem que lembra? Aqui em São Paulo, né, que era uma rádio MPB, era uma rádio que tinha uma audiência boa e que tinha um prestígio, ela estava realmente com um grande prestígio junto a ouvintes e também a uma certa parcela da MPB. Aí um belo dia, o camarada que desligou o rádio e foi ligar de novo, houve uma programação evangélica. Então, por isso que as pessoas acabam deixando o rádio, elas preferem mais usar os programas, esses programas tipo Spotify, até mesmo o YouTube. O YouTube hoje você pode ouvir música a roldão aí, você pode escutar música, enfim. Eu acho que esse é um dos grandes motivos do rádio. O Abreu, infelizmente, ajuda a contribuir para esse estado de coisas. Infelizmente, eu respeito, gostaria muito de poder conversar com ele um dia, já tentei isso, mas não foi possível. Queria tentar entender um pouco como é que funciona, como é que é o estilo de administração dele, qual é a visão que ele tem do rádio. Quem sabe um dia aí, 2025 está aí, a gente pode colocar isso como meta. Então, agradeço aí ao nosso considerado Alessandro Santos, que deixou essa mensagem aí para a gente. Obrigado aí pelas palavras. Aqui tem o Antônio Pires, 8123. Parabéns, sou fã do rádio, eu também. O Felipe Ferreira também deixa aqui uma mensagem, o Felipe Ferreira também, que é outro camarada que acompanha bastante aqui o Rádio Amantes, e ele deixa uma mensagem que eu vou ler aqui. Esqueci de apertar um botãozinho, mas vamos lá. Seguindo essa linha de raciocínio, ele está se referindo à questão aquela inquietação que eu deixei, por que o rádio só vira notícia nos grandes portais e nos jornais quando acontece alguma bobagem, né? Vamos lá. É que eu falei M3 pontinhos, mas quase que saiu aqui a palavra na íntegra. Ele diz aqui, seguindo essa linha de raciocínio, me peguei pensando esses dias que a Voz do Brasil é absolutamente invisível na mídia. Não vira notícia, não rende comentários, não repercute em lugar nenhum. Não que eu seja fã do programa, mas é uma atração tradicional, de alcance nacional, e mesmo assim nada do que é dito ou veiculado ali gera discussão, nem crítica, nem elogios. Simplesmente silêncio absoluto. Acho isso, no mínimo, curioso. O rádio, por outro lado, vira pauta por motivos bem menos nobres, como já mencionado naquele vídeo que eu já divulguei aqui. Já a nossa voz, parece que, mesmo algo inusitado acontecesse, ninguém daria atenção. Era só um pensamento que ele quis compartilhar. Abraços ao Felipe Ferreira. Uma coisa que é interessante de destacar, eu não sei onde o Felipe Ferreira mora, e eu não sei qual a idade dele, tá? Mas o que eu queria puxar aqui pela memória, que é o seguinte, nem sempre foi assim. A Voz do Brasil, ela já foi tema de, pelo menos, um grande jornal aqui de São Paulo, o Jornal da Tarde, o extinto, infelizmente, falecido Jornal da Tarde. Então, é claro,
Aí a associação vai ser fácil. O Jornal da Tarde é do Grupo Estado, que tinha a Rádio Eldorado, a M700, tá? Eu ia confundir com a Trianon. Isso eu estou falando de final da década de 1990, tá? Então, havia aquela campanha contra a obrigatoriedade da Voz do Brasil, e o Jornal da Tarde Mais foi usado como uma espécie de panfleto para que, então, o Grupo Estado pudesse divulgar todo o seu descontentamento relacionado a essa obrigatoriedade que vinha lá desde a Era Vargas, né? Tinha até um slogan, Voz do Brasil, a Era Vargas no rádio, uma coisa mais ou menos assim. O Estadão já era... falava alguma coisa, mas já era mais sóbrio, só que o JT, naquele estilo mais jovem, mais contestador, já batia mais pesado na Voz do Brasil. Uma pena que, e até hoje eu não entendo, os arquivos do JT não estão lá no acervo Estadão, né, no acervo Estado, só tem o Estado de São Paulo, mas o JT não está lá, e não gostaria de entender essa política, né, até porque para você cobrar do acervo, para você entrar no acervo do Estadão, você tem que pagar, né? Então, atualmente, eu pago lá para entrar no acervo do Estadão, e então eu tenho... até coçou aqui, tá? As coisas que acontecem, eu não vou editar essa parte aqui. Então, o Estadão, para você entrar no acervo do Estado, você paga, né? Você tem que fazer uma assinatura do Estadão, então eles poderiam colocar o JT lá para a gente ter acesso, então, a uma experiência de jornalismo que foi muito inovadora, deu o que falar na época, infelizmente o jornal já não circula mais, eu também quero manifestar esse estranhamento com a Folha da Tarde, que era pertencente ao Grupo Folha, né? Eu sei que a Folha da Tarde teve algumas fases, teve uma fase aí que ela era mais ligada aí às questões aí do regime militar, né? Então muita gente aponta isso, tem vários textos aí na internet sobre isso, mas depois dos anos 80, quando o Carlos Brickman, saudoso Carlos Brickman, que ele e o Adilson Laranjeira fizeram uma limpa lá no jornal e transformaram o jornal em uma publicação legível, né? E tem a coluna do Ferreira Neto, o Leão Lobo começou lá, mas o Ferreira Neto também tinha uma coluna de rádio, enfim, então essa cobertura de rádio era bastante frequente, não só na Folha da Tarde, por intermédio dos colunistas, e o Jornal da Tarde batia forte na Voz do Brasil. Qual que é a minha opinião da Voz do Brasil hoje? Eu acho que hoje ela não é mais falada, meu caro Felipe, porque hoje em dia já não existe mais obrigatoriedade de transmissão, o horário dela é flexível, então as emissoras podem colocar a programação que desejam no ar, né? Então, por exemplo, em dias de jogos de futebol, a Voz do Brasil entra lá por volta das 11h30 da noite, a CBN faz muito isso, ela deixa a programação no ar, e a programação esportiva na internet, e no dial entra a Voz do Brasil, então eu acho que hoje, por isso que ninguém reclama tanto. Como o programa de rádio é um programa ok, é um programa que melhorou muito antigamente, era um sacrifício você ouvir a Voz do Brasil com aquele som de rádio, e aquele som melhor dizendo, aquele som de telefone, cara, era um som de telefone, mas não era um telefone moderno, era um telefone bem chiado mesmo. E hoje em dia, com a internet, você pode pôr um som mais limpo no ar, e a Voz do Brasil, enquanto programa de rádio, é um programa ok, tá? Claro, editorialmente, ela vai atender aos interesses dos três poderes. Eu acho que a Voz do Brasil é bastante útil, porque, pelo menos, os parlamentares lá, né, especialmente na parte do legislativo, eles têm a possibilidade de poder falar, e no regime de exceção, quando o Brasil viveu um regime militar, a Voz do Brasil era o único lugar em que os parlamentares da oposição podiam expressar as suas ideias. Não sei se muita gente já se deu conta disso. Como o Brasil vive alguns riscos aí, então não sei, eu acho que a Voz do Brasil ela pode ser bastante útil aí na democracia. Então fica aí essa mensagem para o nosso grande considerado Felipe, essa resposta aí para o nosso grande considerado Felipe Ferreira. Aqui também vou destacar, o vídeo está ficando longo, vou dar uma corrida, mas, claro, sem deixar de atender aos internautas. Rapaz, quem anda matando principalmente o rádio é o José Antônio Lopes. Quem anda matando principalmente o rádio no Brasil é os gestores gênios com J. Exemplo, quem diria que a Rádio Globo de São Paulo sairia do ar? Que crime, né, gente? Que crime que aconteceu com a Rádio Globo de São Paulo. E o grande inimigo
da imprensa está dentro, não fora. E ele fala que tem saudades das resenhas de sexta-feira que vocês faziam, não perdia uma. Saudações capixabas, obrigado. Ele deve estar se referindo ao Rádio Amantes no Ar, né? O Rádio Amantes no Ar que já foi de sexta, né, lá na Showtime, depois passou para segunda. Enfim, o Rádio Amantes no Ar que foi uma experiência muito enriquecedora. Mais uma mensagem aqui. O Alessandro Santos, né, sobre o gol do Mazembe. Até 2010, um time sul-americano perdendo uma final de Mundial de Clubes poderia ser considerado um baita vexame, já que era algo inédito até então. Por isso, a recusa do Haroldo de Souza em não narrar aquele segundo gol do Mazembe. Hoje, infelizmente, isso aí já ficou mais frequente, né? É uma tremenda falta de ética dos chamados grandes portais de internet, na época em não darem os devidos créditos ao áudio, ao autor da gravação. Esperar conduta ética de grandes corporações. Vou repetir aqui. Eu não passei batido pela vírgula. Vírgula. Esperar conduta ética das grandes corporações é o mesmo que acreditar em Papai Noel ou mula sem cabeça. Que maldade, né? Que maldade. E é isso. Duas aqui em uma, né? O Jorge Antônio Lunardi deixou aqui um íconezinho, também agradeço, um ícone simpático. E o André Luiz coloca aqui que o Haroldo de Souza estava em 2010 na Rádio Guaíba. É verdade, ele estava na Rádio Guaíba até o mês de novembro daquele ano. Depois ele se transferiu para Bandeirantes e aí conseguiu tomar parte daquela cobertura do Mundial de Clubes. Ele narrou 2 jogos, o Mazembe Internacional e a decisão do terceiro lugar, Seongnam, que é um time da Coreia, contra o Internacional. O Internacional venceu aquela partida e acabou terminando na terceira colocação. E a grande final também foi transmitida pela Bandeirantes de Porto Alegre e o Daniel Oliveira narrou aquele jogo. Então é isso, esses foram os comentários aí dos internautas. Eu quero agradecer a quem deixou a sua mensagem lá e espero que vocês continuem fazendo isso. Pode ser que eu volte também a gravar vídeos aí em resposta a vocês. Esse vídeo ficou muito longo, prometo que eu não quero fazer vídeos longos, eu quero fazer vídeos mais curtos até para, de repente, não acabar com a paciência de vocês, né? Porque a gente sabe que manter a atenção concentrada aqui é difícil, mas eu espero que vocês gostem desse formato e sempre que possível eu venho aqui para a gente poder interagir, debater um pouquinho aí sobre as coisas do rádio. E é isso, então, eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.